Bom, olá pessoal, vou apresentar para vocês a nossa consultoria, a InnoFlow. A InnoFlow, ela é uma consultoria voltada para organização de processos, planejamento estratégico, redução de custos e transformação digital. Vou apresentar para vocês aqui a consultoria e como que a gente pode transformar os negócios das empresas por meio de otimização de processos, inovação e redução de custos. Nesse caso, eu queria deixar claro aqui que inovação ela não tem que estar sempre vinculada à tecnologia. Nós identificamos ao longo do nosso tempo aqui de atuação no mercado que a tecnologia hoje ela faz muito parte da vida das pessoas e das empresas. Ela se tornou algo tão fundamental para as pessoas e para as empresas, tanto como, por exemplo, energia elétrica. Então, tudo que a gente vai fazer hoje, a gente vê que existe tecnologia. E necessariamente a gente pode inovar não só utilizando tecnologia, a gente pode inovar em fazer algo que a gente está acostumado a fazer sempre da mesma forma, de uma forma diferente. Isso é inovar. Então, isso é inovação. Então, isso que a gente traz para as empresas, trazer soluções voltadas a uma análise de inteligência de mercado, as melhores práticas, voltado para a necessidade da empresa. Então, a gente pode ofertar esse tipo de serviço e trazer esse tipo de performance para as empresas. Agora, falar um pouco sobre quem somos. Nós transformamos processos em soluções inteligentes. Então, a InnoFlow ela nasceu de uma paixão por unir processos juntamente com a inovação e a tecnologia para resolver os maiores desafios das empresas. Então, o que a gente oferta? A gente oferta a olhar a empresa de uma forma fora do dia a dia, do universo, fora da caixa que ela se encontra. Então, a gente faz um mapeamento, a gente faz uma análise do que a empresa faz e se ela faz de acordo com as melhores práticas do mercado, a gente propõe soluções. Então, nós somos especialistas em transformar processos complexos em soluções estratégicas simples. E com isso a gente consegue reduzir custo, otimizar e trazer uma eficiência operacional para a empresa sem comprometer a qualidade dela. Então a gente traz uma visão diferente do que a empresa ela faz hoje, de uma forma organizada e com um custo menor do que ela já faz hoje, tá? Então a nossa abordagem vai além de implementar a ferramenta, como eu disse, né? Então nosso objetivo aqui não é ser uma consultoria de tecnologia. Nosso objetivo é transformar processos. Nossa equipe de especialistas, o conhecimento dela vai tanto de análise de inteligência de mercado, de ferramentas de gestão de processos e também de tecnologia. Então a gente consegue entender, ficar lado a lado dos nossos clientes para oferecer as melhores soluções de uma forma personalizada, de uma forma individual. Então a gente atua com inovação. Então a gente olha o que o mercado está praticando de melhor para a empresa e a aplicação dessa inovação traz uma melhor eficiência e, consequentemente, melhora o resultado da empresa. Nossa missão, visão e valores. Toda empresa organizada e estruturada, ela precisa ter muito bem claro esses três pilares. E a InnoFlow, como uma consultoria organizada que se preza, né, também traz aqui os nossos pilares. E aí eu vou apresentar para vocês. A nossa missão é capacitar empresas para alcançar eficiência e inovação em seus processos, por meio da inovação. Então, como que a gente faz? Com inteligência. Então, a gente vai olhar as tendências e vai trazer as melhores práticas para a empresa. Com simplicidade. Então, a gente vai fazer essa análise, vai olhar o que a empresa faz hoje e a gente vai tornar o que é complexo em fácil de entender e de executar.
e com colaboração. Então, um dos nossos pilares são que as pessoas que transformam os processos. Né? Não é nada, se as pessoas elas não entenderem, não concordarem, não abraçarem a causa, elas não vão, nenhuma melhoria, nenhuma otimização de processo ela é bem sucedida. Então, das nossas missões é ficar lado a lado com as pessoas e dos nossos clientes. Então, trazer um entendimento de que realmente é positivo essa melhoria, essa mudança para a implementação ser bem sucedida. E resultados. Então, os resultados dos nossos clientes é o nosso sucesso, é óbvio, né? Porque toda empresa que ela conseguir otimizar, melhorar os processos dela, ter mais fôlego no caixa dela, ela vai sempre contar com o apoio da Inoflow. Nossa visão. Nossa visão que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? O que a gente tem de objetivo. É ser o parceiro estratégico número 1 em transformação digital no seu segmento. Então, toda empresa, quando pensar em planejamento estratégico, otimização de processo, redução de custo, inovação, transformação digital, pensar sempre na Inoflow. Então, a gente quer trazer a Inoflow como uma marca chiclete no mercado. Nossos valores, né? Então, quais são o nosso caráter? É inovação, ética, transparência e responsabilidade. Agora eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou a Michele, eu sou fundadora e CEO da Inoflow. Nós temos, né, na consultoria mais de 25 anos de experiência, mais de 200 clientes atendidos e mais de 500 projetos de melhorias realizados. Então, eu sou especialista em transformação digital e gestão estratégica. Tenho algumas formações, então posso trazer aqui para vocês para exemplificar. Sou formada em contabilidade, análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de TI e MBA em liderança e inovação pela FGV. Então, eu tenho expertise em gestão executiva, em posições estratégicas, transformação digital, melhoria de processos, automações, governança de TI, a TI inteira, tá? 360 graus da TI, inovação tecnológica, implementação e suporte de sistemas de RPs, como SAP, tanto R3 como S4HANA, o SAP Business One, o TOTS, o Lynx, o TOTS, toda o catálogo da TOTS, tá? Então, Proteus, Logix, DataSul, RM, por aí vai. OMI e entre outros sistemas. Então, eu sou uma líder reconhecida pela minha capacidade de atuar como parceira estratégica de altos executivos e presidência, dando apoio na definição de objetivos, desenvolvimento de estratégia, planejamento estratégico, organização e análise de mercado. Também contribuo para a tomada de decisões estratégicas de alto impacto, para trazer maior clareza e definir uma prioridade para o negócio, planejamento entre áreas, organização, sinergia, match entre áreas, e escopo sustentável de resultados. E nesse escopo sustentável sustentável financeiramente para a empresa e também de iniciativas de ESG também, tá? Alinhar a tecnologia aos objetivos corporativos, que grande parte da minha formação é TI, então não tem como eu também não dizer isso, né? Então eu consigo sempre atuar dessa forma e entender o que realmente a empresa precisa, qual é a necessidade dela e trazer isso para uma aderência tecnológica. Então, qual é a ferramenta, qual é o sistema que pode ser melhor atendido para essa empresa e não implementar de só porque é uma tendência de mercado, jamais, é sempre entender o que realmente aquela empresa precisa, o que aquela empresa necessita. E inspirar e desenvolver equipes com práticas de liderança humanizada. Então, N ferramentas eu posso ajudar a trazer para a empresa para liderança de equipe. Liderança de equipe é muito complexo, a gente sabe disso, a gente sabe que gerir pessoas é complexo, então precisa realmente de ferramentas, ainda mais com essa galerinha nova, essa geração Z, a gente precisa usar métodos que realmente engajem, que realmente façam com que a equipe concorde e abrace a causa para poder realizar a execução dos nossos objetivos. Então, eu tenho bastante experiência e posso contribuir com essas práticas de liderança humanizada. Certificação de destaque. Então, para a parte de processos, isso
Então, para organização de empresas, para poder ser certificada ou recertificada em ISO, independente da ISO, tá? Então, já fiz organizações e implementações de certificação e recertificação de ISO 9001, 14001, 27001, 45001 e por aí vai, tá? Então, a gente consegue organizar a empresa para poder ter auditoria para certificação. BPMN, que são as melhores práticas de gestão de processos, então, incluindo não só BPMN, mas Lean Six Sigma, que trazer a agilidade para a gestão de processos. PMBOK, que são a metodologia de gestão de projetos. Métodos ágeis, que é também uma variação da implementação de projetos, mas de uma forma mais moderna, usando metodologias como Scrum, Kanban, Kaizen, por aí vai. OKR, que também é uma metodologia ágil, mas ela é mais voltada para planejamento estratégico, para definição de objetivos e metas. Growth Hacking, que são metodologias práticas utilizadas para melhor performance da área comercial e marketing. E as de TI, que são padrões de mercado, como ITIL 4, COBOT, LGPD e entre outras. Agora que eu trago um pouco de evidências sobre as empresas que já confiaram no nosso trabalho. Então, como eu disse, né, já foram mais de 200 empresas atendidas, né, e aqui então eu só trouxe um destaque para poder mostrar que a nossa consultoria ela é bem relacionada. Então, o que eu posso destacar aqui para vocês? A Hyundai, a automobilística, tanto a fábrica em Piracicaba, como também os fornecedores da Coreia. Quando vieram para o Brasil, então já fornecemos, já atuamos ali com eles, e também na Hyundai do Rio de Janeiro, em Itatiaia, que constrói máquinas de construção pesada. A Toyota também é uma montadora, né? Então a Toyota também tanto a montadora em Sorocaba e também a Toyota de divisão de máquinas têxteis. Construtora, então tem aqui algumas, né? Então tem Consben, Transportadora, a Brasil Max, a Brascargo, empresas do ramo de moda como a Etiqueta Negra, a Taif, a indústria, né, de secador, de acessórios para cabeleireiro. Que mais? Então, são N segmentos, tá? O grupo MASH, que é relacionado ao ramo médico, MB Ostos também é do ramo médico, o grupo CB, que é da família que é fundadora das Casas Bahia. Então, tem N segmentos aqui, tá? Então, nós conseguimos ajudar e atender qualquer tipo de segmento de empresas. As metodologias que nós usamos, a forma com que a gente faz a inteligência de mercado, ela comporta atender qualquer tipo de segmento de empresa, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês o slide mais importante da nossa apresentação, que são os tipos de serviços que nós podemos fornecer para as empresas. Então, nós podemos fornecer 5 tipos de serviços. E a gente começa pelo diagnóstico de melhoria de processos. Ele é a nossa porta de entrada nas empresas, porque aí a gente começa a conhecer a empresa, a saber de fato como ela trabalha, qual a cultura dela, como ela executa a operação dela, qual é a forma de controle dos números da empresa. Então, o diagnóstico ele faz esse entendimento de como a empresa opera. E aí, esse diagnóstico ele pode ser feito para a empresa toda, vai depender aí da forma de contratação, ou para uma área específica. Já tivemos clientes que nos contrataram para fazer esse diagnóstico só para algumas áreas específicas, porque ela sabe que ali é a urgência dela, a emergência dela, é onde mais ela tem a necessidade de organização. Ou não, vai depender da empresa. A empresa que quiser que a gente faça um mapeamento completo, uma análise completa da operação, a gente consegue fazer também. Então, esse diagnóstico, o que nós fazemos? Nós usamos algumas metodologias, algumas ferramentas de BPMN e também de Lean para poder criar um book, um caderno com a fotografia de como a empresa ela opera hoje.
Com essa fotografia, a gente consegue trazer uma análise, aí que a gente parte para análise de inteligência de mercado, para trazer as ações e melhorias que podem ser realizadas na empresa. Então, tudo parte do diagnóstico de melhoria de processos, tá? Nós chamamos aqui de diagnóstico empresarial. Depois do diagnóstico empresarial, que a gente vai entregar para a empresa, aí a empresa vai decidir quais são as ações que ela vai executar, porque às vezes depende muito de momento, de necessidade, de urgência. Então, dependendo, a empresa ela pode optar, quando ela tiver com o caderno na mão, de fazer essas ações internamente, se ela achar que ela consegue, que ela tem condições de absorver esse projeto e atuar internamente com a equipe dela, ela pode fazer isso. Se ela quiser contratar uma outra consultoria terceira para poder ajudar nessa execução, também pode, ou não, né? Vamos ficar muito felizes em nos contratarem para também fazer esse projeto. Então, aí, se formos contratados para isso, a gente parte para a consultoria estratégica. Nessa consultoria estratégica, a gente vai ajudar a organizar o projeto de execução dessas ações de melhoria, de otimização. Então, esse desenvolvimento das estratégicas a gente consegue ajudar na consultoria. Então, a gente consegue ajudar na implementação, na execução e no acompanhamento dos resultados que elas podem trazer, tá? O que a gente pode fazer também aqui? Planejamento estratégico. Então, se a empresa, se ela entende que ela já está organizada, que ela não precisa de melhoria de processos, nem de otimização e redução de custos, ela pode nos contratar para ajudar a fazer o planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? Muita empresa, ela não sabe, muitas empresas, né, elas não sabem fazer de fato, um planejamento estratégico estruturado. Então, é aí que a gente entra para ajudar a ter esse entendimento da alta direção, presidência, diretoria ou do dono da empresa. A gente ajuda a traçar o roteiro com todo o passo a passo do planejamento estratégico. Então, definir o que a empresa, onde ela quer chegar, como ela quer chegar, quais frentes ela quer executar para ela poder, de fato, crescer e se manter. Depois do planejamento estratégico, a gente parte para a consultoria executiva. Por quê? Porque depois da definição dos objetivos do planejamento estratégico, a gente precisa executar ele. E aí, para executar ele, a gente precisa cascatear isso, a gente precisa descer as informações e também desenvolver os líderes, a equipe, a operação para poder materializar o plano estratégico. Então, aí vem com a consultoria executiva. Então, a gente traz uma mentoria para fortalecimento da liderança, para a liderança de fato trabalhar como líderes, porque eu já atuei, já vi várias empresas que elas promovem os seus líderes, os seus coordenadores, os seus gestores por confiança, por tempo de casa, e muitas vezes eles não foram preparados para isso. Então, a gestão ela fica deficiente. E aí a gente traz uma maturidade, um desenvolvimento para esses líderes. Então, a gente consegue pegar o plano estratégico definido e desenvolver toda a empresa, a operação, os líderes, para poder conseguir chegar no resultado do objetivo esperado. E treinamentos personalizados. Então, dependendo da empresa, já aconteceu da gente prestar serviço para empresas que nos contrataram para trazer a transformação digital para elas. Então, nessa transformação digital, a gente precisa mudar a cultura, a gente precisa mudar o mindset da equipe. E com isso, a gente traz alguns treinamentos para mostrar para as áreas, para os departamentos, para o time, para as equipes, como deve ser feito o novo processo. Porque aqui no diagnóstico a gente pode definir um processo diferente, uma otimização, uma inovação. Então, a gente precisa treinar a equipe para ela aprender o novo padrão, a nova forma de trabalhar. E nessa nova forma de trabalhar, a gente traz os treinamentos personalizados para cada necessidade da empresa. E também os treinamentos de ISO, tá? Então, a gente pode fazer N treinamentos, tá? N treinamentos para liderança, para pôr em prática o que foi definido no planejamento estratégico, ou para pôr em prática o que foi definido no processo de diagnóstico, e por aí vai, tá?
Agora aqui nesse slide eu vou apresentar quais são os resultados que a gente pode ter com aquelas promessas que nós fizemos, né? Que tudo até agora só se passou de promessas, de sonhos, mas não é isso não, tá? Então eu vou mostrar aqui que isso realmente acontece. Então, em projetos aplicados, em empresas que nós já atuamos, nós conseguimos trazer uma melhoria de até 30% de produtividade, 15% de satisfação, 20% de redução de custos e 20% de eficiência. Então, eu vou explicar como nós conseguimos isso. Como a gente faz uma análise individual para cada tipo de empresa, a gente consegue olhar, né, com inteligência de mercado as melhores práticas e trazer as ações para poder melhorar e organizar os processos da empresa, a gente consegue melhorar em 30% a produtividade. Então, vamos pensar que são 30% do tempo do time todo sobrando para atender novas demandas ou outros segmentos. Se a empresa está pensando em diversificar, por exemplo, com a nossa proposta de organização, de otimização, ela pode absorver uma nova atividade sem ter nenhum custo para a empresa. Então, isso já, foi, já foi comprovado e já conseguimos resultados muito positivos com isso. Então, vai depender também do diagnóstico, né, do plano, do que foi definido, de ações, né, que foi escolhido para atuar. Então, a gente promete que a gente consegue trazer em até 30% de melhoria de produtividade. E com isso, 15% de melhoria de satisfação. Então, isso é meio que um resultado óbvio, né? Se a gente consegue melhorar em 30% a produtividade, a gente melhora na satisfação dos clientes, né? Porque o cliente ele vai perceber a organização, ele vai perceber a rapidez, a otimização, e aí ele vai confiar mais na empresa. E eu não estou dizendo só de cliente externo, não, estou falando de cliente interno também, porque colaboradores também nós contamos como cliente. Então, se os colaboradores eles estão trabalhando de uma forma mais organizada, é óbvio que ele vai ficar mais satisfeito também. Então, essa satisfação é tanto para os clientes externos como os clientes internos também, tá? Para a parte de redução de custos, o que a gente faz aqui? A gente faz uma análise aprofundada dos ralos de onde o dinheiro está saindo das empresas. Então a gente olha onde tem retrabalho, onde tem desperdício, o contrato com fornecedores, se a gente consegue melhorar uma margem junto com os fornecedores. Então a gente pode atuar em várias frentes para conseguir reduzir em até 20% do custo da empresa, custo operacional. E aí, com essas melhorias, a gente traz um resultado, uma melhoria de 20% de eficiência na empresa. Então, a gente consegue, aplicando tudo que a gente propõe aqui, a gente consegue uma melhora em até 20%. Lógico, vou reforçar que vai depender do que foi mapeado no diagnóstico e do que foi escolhido das ações que a empresa vai priorizar em atuar, tá? Agora eu vou falar um pouquinho do nosso método. Então, como que a gente faz o diagnóstico? Eu já dei um spoiler no slide quando a gente mostrou o nosso catálogo de serviços, mas agora aqui eu vou aprofundar um pouco. Então, tudo parte primeiro de um diagnóstico. Então, o diagnóstico empresarial, como eu disse, né, pode ser feito para a empresa toda ou só para uma área ou uma necessidade específica. Então, a gente faz essa análise, faz o mapeamento, usa as ferramentas de BPMN e também de Lean. A gente oferece, a gente entrega o caderno técnico com todos os pontos mapeados para a empresa. Então a gente vai ter um as-is para a empresa poder ter uma visão de como ela opera hoje, e a gente também traz um to be. Então a gente traz uma lista de aconselhamentos, de sugestões de ações para poder melhorar o processo dela e ela conseguir ter aquelas melhorias do slide anterior. Então, a gente apresenta isso para a empresa, então isso é cobrado, isso não é feito de forma gratuita, até porque a gente faz uma análise aprofundada, demanda muito tempo da equipe, do time. Então, a gente faz o diagnóstico, entrega para a empresa e ela decide o que ela vai fazer. Se ela vai querer nos contratar, se ela vai querer fazer internamente, se ela vai querer fazer com um terceiro, aí fica a cargo dela. Óbvio que vamos ficar muito felizes se formos contratados também para fazer execução do plano de ações, então a gente vem para o planejamento. Nesse planejamento, a gente define quais são as estratégias escolhidas, coloca numa ordem de prioridade e a gente segue para o plano de execução. E para esse plano de execução, a gente parte para a implementação. Então, a gente começa a execução das ações,
junto com as equipes para conseguir ter os resultados que foram, né, mapeados e aprovados após a apresentação do diagnóstico. E aí depois a gente faz o monitoramento. Então a gente apoia a empresa no monitoramento para mensurar os resultados positivos oriundos das ações que vamos implementar. E agora explicando um pouco sobre a otimização de processos. Como que a gente transforma os processos com ágil escalável? Porque até agora só mencionei, né, o ágil escalável, mas eu não disse como que a gente pode trazer isso para dentro da operação. Então, a gente usa algumas práticas de Lean Six Sigma, Kaizen, vai depender tudo da necessidade, tá? Safe, Less, Nexo, OKR, Design Thinking. Então, a gente consegue trazer esse leque de opções para a empresa e aí a gente consegue avaliar junto com a parte da empresa que toma a decisão em quais são o que nós vamos utilizar. Então, a gente consegue pegar até um pouco de cada uma, tá? A gente não precisa usar uma metodologia específica. Hoje em dia, a cultura ágil ela nos dá essa possibilidade de a gente poder ter essa flexibilidade de pegar o que é bom de cada uma e montar a sua própria cultura ágil dentro da empresa. Então, com isso, a gente vai conseguir reduzir tarefas manuais e estruturar melhor os processos da empresa. Então, a gente tem um domínio tático evidenciado, então a gente vai conseguir ver o que a gente vai conseguir melhorar na operação. Com a gestão ágil integrada, a gente pode também sincronizar as operações entre as áreas. Então, a gente vai ter as operações todas numa cadeia de valor, então a gente vai conseguir ter essa visão. Então, a gente vai ter um fluxo contínuo de processo. Então, não vai ter mais uma área fazendo uma parte e não falando com a outra, ou fazendo a outra fazendo trabalho repetido e não ter uma fluidez no processo. E isso é um dos ralos, né, que muitas empresas têm. Então, a gente vai conseguir ter uma gestão ágil integrada e, como consequência, eficiência e visibilidade. Então, a gente vai ter essa visão, a gente vai conseguir ver. Então, a gente vai conseguir ter uma gestão adequada da operação da empresa, tá? Partindo agora para os tipos de treinamentos que a gente pode executar dentro da empresa. Então, como que a gente consegue ajudar as empresas? Primeiro, nos treinamentos de liderança e desenvolvimento, como eu já disse lá dentro da parte da consultoria de planejamento estratégico, então a gente consegue desenvolver a habilidade de liderança. Então, líder que ainda não é maduro o suficiente para ser líder, que momento ele tem que ser líder, que momento ele tem que ser gestor, porque isso tem diferença, tá? Então, para quem não sabe, ser gestor tem algumas práticas, ser líder tem outras práticas, e qual momento a gente precisa unir essas duas práticas para engajar a equipe, para trazer a proximidade da equipe para conseguir ter o resultado que a gente espera. Então, a gente consegue fazer essa mentoria de desenvolvimento dos líderes. A gente consegue também capacitar as equipes na gestão dos seus processos. Então, o que a gente define lá de inovação, de otimização ou de redução para trazer um processo fluido, um fluxo de processo fluido, a gente também faz a capacitação das equipes no novo processo, na nova forma de trabalhar. Para qualidade ISO, não vou ser repetitiva, mas é o que eu já falei, né? A gente trazer treinamentos para a empresa para garantir a conformidade padronizada das atividades dentro de cada operação, dentro de cada departamento, com os padrões internacionais de qualidade. Inovação e transformação digital. Então, a gente olha as últimas tendências, como eu disse, né? A gente tem uma equipe aqui de inteligência de mercado, então, para cada negócio, para cada segmento é feito um estudo. Então, a gente faz o entendimento do que é melhor praticado, vinculado com o que realmente a empresa necessita e qual momento que a empresa está, porque não adianta a gente só vir trazer inovação e transformação digital se a empresa não está preparada para isso. Então, a gente precisa primeiro entender qual momento que a empresa está. Então, a gente faz esse vínculo, a gente faz esse estudo e traz essas propostas de melhorias com as últimas tendências no mercado. E ágil escalável. Como eu falei no outro slide, a gente pode pegar o que é de melhor de cada metodologia ágil que hoje é praticada no mercado e trazer para um pacote exclusivo, personalizado para a empresa e treinar o time para isso, tá?
E agora aqui detalhando um pouco mais para a parte de consultoria. Então aqui é o nosso apoio junto à camada da empresa que toma as decisões. Então a gente ajuda essa camada, né, esses executivos, esses diretores, donos de empresa. Então quem realmente toma a decisão na empresa, a gente ajuda a fazer o desenvolvimento estratégico. Então, a gente faz um alinhamento entre as estratégias que a empresa quer, ou quais são os desejos da empresa, a pequeno, médio e longo prazo. Então, a gente consegue apoiar a empresa a passar por cada fase do planejamento estratégico, porque o planejamento estratégico exige algumas fases, não sei para quem sabe ou não, mas exige que a gente passe por algumas fases. Então a gente passa por todas elas, executa todas elas, reflete sobre todas elas para trazer então um resultado do que realmente a empresa quer, onde ela quer chegar. E aí com o planejamento estratégico em mãos, pronto, a gente cascateia para as camadas da empresa. Então, a gente faz o apoio para fortalecimento da liderança. Então, a gente pode fazer aquele desenvolvimento, aquele treinamento, né, aquela mentoria para líderes. Para conseguir fazer com que eles a gente apoia para fazer com que eles consigam executar o plano estratégico e também com a equipe toda, né, com a equipe operacional, que é a equipe de ação, né, que coloca mesmo a mão na massa. Então a gente ajuda a empresa a traçar planos estratégicos para execução. Então, quais são as atividades que cada camada precisa fazer para o planejamento estratégico se concretizar, se materializar e a empresa conseguir atingir o objetivo esperado. Agora é a parte aqui que eu gosto muito de falar, porque é uma grande parte da minha formação, né? E também a cereja do bolo. E não é uma obrigatoriedade, mas se a empresa ela quiser nos contratar para apoiar nesse tipo de serviço, nessa necessidade, teremos o maior prazer em ajudar. Então a gente tem uma equipe de fábrica de software. Então a gente consegue criar, dependendo do que a gente mapear lá no diagnóstico e for pertinente a gente automatizar algum processo, a gente tem uma equipe que consegue fazer essa robotização. Então a gente consegue fazer práticas que hoje são realizadas por muitas pessoas de forma repetitiva, a gente consegue trazer para uma automação usando ferramentas de RPA e robotização. A gente consegue também ajudar na parte de inovação estratégica, então a gente vê o que está sendo praticado no mercado de inovação, alinhado com o que realmente a empresa precisa, né? Lembra sempre de uma forma personalizada objetivos da empresa. Então a gente analisa as necessidades, oportunidades e a gente traz as recomendações de quais sistemas, de quais práticas devem ser aplicadas. E a gente faz tudo isso sobre projetos, né? Então projetos sob medida. A gente consegue também integrar sistemas, então sistemas que não se falam, que não se integram, a gente consegue trazer isso para uma visão unificada, a gente consegue construir também indicadores, então a gente já fez isso em várias empresas, que a criação de portais com dashboards para a empresa olhar em tempo real os seus números, seus indicadores e ter uma governança, uma gestão melhor da sua operação. E a parte de transformação digital também. Então a gente pode avaliar, porque vai depender muito do caso, né? Se a gente parte por uma implementação de soluções em nuvem, em cloud computer, com internet das coisas, inteligência artificial. Então a gente pode também ajudar nessa parte, entender o que a empresa precisa, ver se cabe ali, né? A implementação dessas iniciativas e a gente também ajuda na implementação delas. Bom, então agora eu vou trazer para vocês aqui casos reais, o que são projetos, empresas que nós implementamos essas soluções e que tiveram efetivamente resultados que a gente promete trazer para as empresas que contratam nossos serviços. Então eu tive um cuidado aqui de não expor nenhum nome de empresa, nenhum nome de colaborador, mas mostrar efetivamente para vocês que é possível, é real os resultados que a gente promete, entre aspas.
Então, esse primeiro que eu vou trazer aqui é o programa Rosa dos Ventos, que é um programa de projetos. E esse programa de projetos tinha como objetivo, como proposta, é, reduzir o retrabalho que a empresa tinha. Então, como funcionava? A empresa ela saiu comprando empresas menores no seu ramo de atividade e com essas aquisições, essas empresas elas vinham com o bônus de conhecimento de mercado, conhecimento do negócio, mas também com o ônus de cada uma ter sua cultura, cada uma ter seus colaboradores, seu time, sua equipe, sua forma de trabalhar. Então, a visão que se tinha é que tinha uma empresa cuidando de várias empresinhas. E, na verdade, não era esse o objetivo da empresa. A empresa ela queria realmente absorver a carteira e a operação da empresa que foi adquirida, mas não tratá-la ainda como uma forma individual, uma forma realmente dentro do grupo da empresa. E aí foi feito, então, um mapeamento junto com a área de controladoria, todos os processos. Então, cada empresinha dessa era avaliado como ela trabalhava e o que ela fazia de melhor e também de pior. E aí, depois desse mapeamento, foi feita uma consolidação, uma unificação, uma padronização do trabalho de cada departamento, de cada equipe. E aí foi criado uma área única de back-office. Então, essa área de back-office única, ela cuidava de todos todos esses processos de uma forma unificada. Então, existia-se, depois do projeto, né, um único financeiro, um único fiscal, um único contábil, um único RH, um único TI, um único compras e por aí vai. Então, isso facilitou muito a visibilidade e a gestão dos números da empresa, porque antes era muito complicado. Como cada empresinha trabalhava de forma individual, na hora de ter a visibilidade do resultado da empresa, era muito complicado. O fechamento, por exemplo, levava-se 20 dias para ser realizado. Isso era muito difícil, era muito complicado da empresa tomar algum tipo de decisão sem ter uma visão real dos números. Então, com essa consolidação, com essa padronização, com também esse treinamento que foi treinada essa equipe para ela trabalhar no novo padrão, foi possível reduzir 20% nos custos operacionais. Então, a gente conseguiu até enxugar o quadro de equipe, de pessoas. A gente conseguiu otimizar o relacionamento com fornecedores, clientes e ter uma melhor previsibilidade financeira. Por quê? Porque aí tudo consolidado num back-office só, os números eles eram vistos de uma forma mais confiável e também mais rápida, né? Porque foi unificado todas as áreas numa única área. Então, melhorou a gestão de compras, fluxo de caixa, faturamento financeiro e por aí vai, tá? Outro exemplo que eu trago aqui foi um portal digital que foi criado por uma empresa do ramo médico. Então, ela faz agendamentos de consultas e esses agendamentos tinha uma equipe atendendo telefone, como se fosse um telemarketing gigantesco, um andar inteiro, para poder fazer o recebimento dessas ligações, para poder fazer os agendamentos dessas consultas. E esses agendamentos eram todos realizados por e-mail. Então, era telefone e e-mail. Então, com esse portal digital, a gente conseguiu melhorar em 15% a performance da operação. Como? Esse portal, as empresas, elas não ligavam mais, elas se logavam dentro do portal para realizar o agendamento das suas consultas. E esse portal integrava com alguns sistemas que tinham na empresa, e esse sistema gerava automaticamente as guias, os kits de atendimento e era enviado automaticamente por WhatsApp e também por e-mail para quem está abrindo o agendamento da consulta. Então, isso otimizou, melhorou muito a performance da empresa. Outro case de sucesso aqui também que eu vou trazer foi no e-commerce. Então, olha só como é diversificado os nossos tipos de atendimentos e de melhorias, né, de processos. Nesse caso aqui foi um e-commerce que vende seus produtos para N marketplaces. Para quem não sabe o que é marketplace, são essas lojas virtuais como Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre e tudo mais. Então, essa empresa ela vende seus produtos para na época que eu me lembro, era 27 marketplaces diferentes.
e aí fazer a gestão de estoque, de pedidos e de status de cada venda era muito complicada. Então, primeiramente nós fizemos uma análise de qual sistema a gente ia ter que utilizar para isso, porque lá era realizado tudo de uma forma muito manual. Então, foi feita uma RFP, uma análise de aderência, com uma prova de conceito para entender qual seria o melhor sistema que aderisse à necessidade da empresa. Depois disso, também a gente mapeou o que era extremamente manual, que não poderia ser migrado para um sistema. Por exemplo, eu vou explicar para vocês o Mercado Livre. O Mercado Livre, ele, para cada vez que a gente faz algum pedido, a gente compra um produto no Mercado Livre, o status do pedido, sabe aquele status que a gente acompanha? Tipo, seu pedido foi aceito, seu pedido foi faturado, seu pedido foi separado, seu pedido foi para transportador, seu pedido está em rota, seu pedido foi entregue. Esses status eram realizados de forma manual. Então não tinha uma forma de a gente conseguir ter um sistema que integrasse, que pudesse trazer essa automação para esses estados de pedidos. Porque se fazia a necessidade, né, a regra de se logar no Mercado Livre com a conta da empresa, de buscar pelo pedido, entrar no pedido e ir atualizando seu status a cada vez que ele era movimentado. Então isso trazia uma morosidade muito grande para a operação desse e-commerce e também a quantidade de pessoas que realizava isso. Então pensa, como esse e-commerce na época, né, que a gente atuou com eles, vendia 1.000 pedidos por dia. Então pensa, 1.000 pedidos, várias pessoas entrando de uma forma manual dentro da plataforma para poder trazer o status de cada pedido. Então isso era muito complexo e assim existia assim quase também um andar inteiro de pessoas para fazer esse tipo de trabalho. Então, como entendeu-se que não tinha condições de ter um sistema para isso, integrar um sistema para isso, nós criamos uma automação robótica. Então, nós fizemos através de ferramentas de RPA, que é de robotização, a simulação da atividade humana. Então, a cada vez que o sistema RP da empresa fazia algum movimento com o pedido ali, né, de separação, de faturamento, de transmissão, de enviar para a transportadora e tudo mais, cada vez que o pedido passava por um status diferente dentro do RP, ele identificava esse status e se logava dentro simulando o humano, entrava dentro do Mercado Livre e fazia a atualização do pedido. Então a gente conseguiu reduzir também em 20% a operação da empresa e também melhorar a margem de contribuição. Por quê? Porque N marketplaces vendendo ao mesmo tempo, não tendo uma gestão adequada de estoque, a empresa também vendia muito produto que não tinha. Então, também foi criado um portal integrador de pedidos de todos os marketplaces. Então, esses prints aqui são desse portal integrador. E nesse portal integrador era feita uma integração junto também com o sistema RP da empresa para poder fazer a gestão do estoque. Então, fazer a gestão de todos os pedidos, do estoque e do faturamento de todos dessas lojas virtuais. Então, conseguiu ter uma visão adequada da margem de contribuição, de quanto a empresa poderia vender para ela ter lucro para cada loja virtual, né, para cada marketplace. E esse outro menorzinho aqui é um exemplo de 100% de processos. Então, a empresa ela tinha, no caso, processos extremamente manuais, lentos, pouca transparência, tudo feito em planilha, tanto para o cliente quanto para interno para sua operação. Também era outra empresa que demorava 15, 20 dias para fazer um fechamento mensal. Então, a solução, no caso, como a empresa era grande, de grande porte e com muitos colaboradores, foi criado um laboratório de inovação, trazendo transformação digital, usando design thinking, metodologias ágeis e uma pessoa especializada de cada departamento para fazer uma discussão de como aquele processo específico, aquele departamento específico poderia melhorar a sua performance, o seu processo. Então, hoje que é feito de uma forma assim, ia ser feito de uma forma assado. Então, era feita uma discussão de como poderia ser melhorado, passava-se por
para um ciclo de design thinking, que algumas pessoas pensam que isso é pura lenda, é algo, uma utopia, algo que é impossível de ser realizado, mas é sim, porque a gente conseguiu comprovar nessa empresa, nesse cliente, que a gente passando por todos os ciclos de design thinking, pela prototipação do processo proposto, ele era validado se realmente essa proposta ela era tangível, se ela realmente era viável para aquele departamento trocar o seu processo ou não. E aí, quando era validado, aí sim a equipe era treinada e capacitada para o novo processo. Então, qual foi o resultado que a gente conseguiu ter? Processos internos organizados, otimizados, confiabilidade tanto do time quanto dos clientes e melhoria na satisfação. Bom, era isso que a gente tem para mostrar. Então, a InnoFlow ela consegue ajudar as empresas em todas essas iniciativas, em todas essas frentes. Nós estamos à disposição para poder ajudar e gostaríamos de deixar aqui a pergunta: vocês estão prontos para transformar junto com a gente seus desafios e oportunidades? Que é isso que a gente faz, tá? Então, a gente está aqui prontinho, time todinho pronto para ajudar a transformar o seu negócio. Então, ficamos aqui à disposição, meus contatos estão aqui nessa tela. Entre em contato com a gente vai ter o maior prazer em ajudar vocês. E aí eu garanto, tá? Nossos valores, eles são super acessíveis, então pode assustar um pouco essa quantidade de esse leque todo que a gente pode proporcionar para a empresa, mas o custo cabe em cada tipo de porte de empresa, tá? Então a gente faz pacotes para cada tipo de porte da empresa ou também para cada tipo de necessidade. Entre em contato com a gente que com certeza nós vamos conseguir te ajudar, tá bom? Abraço e espero contato.